Graça e paz, amados e queridos irmãos. Meus amados irmãos, vai tirar a oferta? Prepara aí, meu amado, minha amada, a sua oferta ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Louvado seja Deus, né? Nós sabemos que a oferta de quarta é direcionado para Alagoas, né? Vai me corrigindo aí se eu estiver enganado, né? Então vamos ajudar os nossos irmãos, né? Vamos orar. Louvado seja Deus, meu grande Deus eterno e meu Senhor amado. Abençoa, Pai querido, Pai eterno, a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa cada ofertante, meu Senhor, nesta noite, Pai. Abençoa aqueles que também não tiverem, Senhor eterno, o que dá na sua casa nesta noite, meu Senhor. Senhor eterno, esteja sempre conosco, Deus amado, é o que eu lhe peço e desejo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Enquanto a nossa amada vai passando aí, abra a sua Bíblia no livro aos Hebreus, capítulo de número 4. Livro de Hebreus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Eu quero, antes de iniciarmos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, eu quero convidar os irmãos a fazer mais uma oração, sentadinho mesmo, amado, né, para que Deus venha falar nesta noite. Meu grande Deus eterno e meu Senhor amado, que teu Espírito, Pai querido, Pai eterno, venha se fazer presente, meu Senhor, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Pai. Contempla, Pai querido, Pai amado, cada coração nesta noite, meu santo Deus eterno. Que a tua presença venha ser forte, Pai, em nossos corações, e que a tua palavra, meu santo Deus eterno, venha ter poder, meu Pai, como sempre, meu Senhor, nos despertar nesta noite, meu Pai eterno. Contempla aqueles, Pai querido, Pai amado, que se encontra fraco, desanimado, meu Pai, sem esperança, meu Senhor eterno. Contempla aquele, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, que um dia esteve na tua casa, Pai, e hoje se encontra afastado de ti, meu Senhor, sem força para estar retornando, Pai eterno. Oh, meu grande Deus amado, contempla também aqueles, meu Pai, que estão nos leitos dos hospitais, Senhor, sofrendo com as suas enfermidades. Contempla aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm o que vestir, aqueles que não têm um abrigo, meu Pai. Contempla cada família, Pai querido, Pai eterno, que é vítima de obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia, meu Pai. Ofertas, Pai querido, Pai eterno, que são ofertadas para destruir lares, família, meu Pai, para desviar, Senhor eterno, da tua presença, Pai amado. Mas nós sabemos, meu Senhor, que há poder na tua palavra, Pai, para transformar o pecador, meu Senhor. Há poder na tua palavra, meu santo Deus eterno, para nos colocar de pé, meu Senhor amado. Pai querido, Pai eterno, pela tua palavra, meu Senhor, fala conosco nesta noite, meu Pai. Não nos despede vazio, meu Senhor. Não nos deixe sair daqui, Pai querido, Pai eterno, sedento da tua glória. E a gente tinha um trabalho evangélico ali, né? E ele chegou para mim: ô irmão, ore por mim. E eu falei: não vou orar por você. E ele falou: irmão, está desviado? Eu falei: não, por que eu vou orar por você? Eu posso comer por você? Não, mas eu posso lhe dar um prato de comida. Eu posso dormir por você? Não, mas eu posso fazer silêncio
para que você venha ter um bom sono. Eu posso orar por você? Não, mas eu posso te ajudar em oração. É interessante que você venha orar, amado. Não somente esperar a oração do nosso irmão, da nossa irmã, que também é muito bom. E é indicado também, porque a nossa oração tem poder. Mas melhor do que nós estamos orando, pelo outro, é nós mesmos fazer a nossa oração. Nós temos uma intimidade com Deus. Nós conhecemos Deus na sua profundeza. Nós sabemos que Deus, Ele é poderoso, para suprir as nossas necessidades. Nós temos que ter este conhecimento. E esse conhecimento, meus amados, nós só vamos ter se nós tivermos a plena comunhão com Deus. E aí nós vamos saber, sem dúvida, sem incerteza, não, Deus é poderoso para realizar e para transformar. Hebreus capítulo de número 4. Quem escreveu o livro de Hebreus? Hebreus, meus amados irmãos, há muitas especulações de quem poderia ter escrito o livro de Hebreus. A história, pelo menos, do 1º ao 4º século, mais ou menos, vai nos dizer que Lucas poderia ter escrito o livro de Hebreus. Alguns vão dizer, meus amados irmãos, que Barnabé poderia ter escrito o livro de Hebreus, porque nós, lendo o livro de Hebreus, nós não vamos ver, meus amados, o autor se identificando. Alguns vão dizer que foi Silas que escreveu, e até uns tempos atrás, uns séculos atrás, a igreja estava falando que até mesmo Paulo poderia ter escrito o livro aos Hebreus. Mas ao certo, quem escreveu o livro de Hebreus, nós não sabemos. E para quem que foi endereçado esse livro aos Hebreus? Também não está identificado. O que nós podemos ter certeza, meus amados irmãos, que quem escreveu com certeza foi um judeu. Por quê? Porque ele dá informações precisas sobre o templo, ele vai falar sobre os utensílios do templo, ele vai falar sobre a jornada de Israel, ali no deserto, e é essa palavra que nós vamos nos trazer hoje. Então ele dá detalhe muito preciso sobre a adoração de nosso Deus. Ele vai falar da supremacia de Cristo sobre Moisés, sobre anjos, ele vai falar sobre o sacerdote. Então, quem escreveu o livro de Hebreus era com certeza alguém que tinha conhecimento da cultura judaica e da adoração a Deus. Mas, na verdade, nós não sabemos quem escreveu. Embora muito forte, alguém acredita que foi o apóstolo Paulo. Mas não podemos dizer isso. É interessante, amado, que existe um dia de repouso para o povo de Deus, que é o Shabat, ou o dia de sábado. E o que é o dia de sábado? Nada mais é que é o dia de descanso. E eu quero logo adiantar para você, meu amado e querido irmão, que para nós, povo de Deus, existe também um sábado de descanso. Vai existir um tempo de descanso para a igreja de Cristo. E aonde vai ser esse tempo de descanso, esse sábado para o cristão? Vai ser nos lares celestial. E nós temos que saber disso, porque nós vivemos num mundo, meus amados irmãos, que há muita tristeza, muita angústia, muita dor, louvado, mas vai chegar um dia que todas essas coisas, meus amados irmãos, vão passar. É o nosso sábado de descanso. Quando nós estivermos, meus amados e queridos irmãos, lá no reino celestial. Então, esse dia vai chegar para a igreja de Deus. Deus, meus amados, Ele chamou, como nós bem conhecemos, segundo a Bíblia Sagrada, um homem chamado Abraão. E Deus fez agora, meus amados irmãos, promessa para Abraão, para que ele viesse sair do meio da sua parentela, para uma terra na qual Deus iria mostrar para ele. E tudo isso, meus amados, tinha um propósito. Abraão então foi-se, agora Deus faz a mesma promessa para Isaac. Isaac foi-se, agora Deus faz a promessa para Jacó.
E de Jacó, meus amados irmãos, vem contando a história que nasce 12 filhos. E aí, meus amados, a história também vai nos contar, né, que houve uma grande seca em toda a terra, a qual obrigou o povo, né, os filhos, né, de Jacó a descer para o Egito. E ali no Egito, meus amados irmãos, foi um tempo de bênção. Nem sempre o Egito foi de maldição. O povo desfrutava, nós bem conhecemos a história, que José chegou primeiro, preparou todo um caminho, todo um trabalhar de Deus ali, né? E quando chegou o grande dia, aquela seca, aquela fome por toda a terra, Deus já havia preparado o terreno. José foi ali na frente, né? Conhecemos, foi vendido pelos seus irmãos e piriri pororó, estava lá no Egito. Agora, os filhos, né, do seu pai desce também para o Egito. Mas Deus, ele tinha uma promessa para aquele povo. E qual que era a promessa? Que eles iriam ir para uma terra, estariam numa terra que mana leite e mel. Mas eles não estavam em Canaã, como diz a palavra de Deus, eles estavam no Egito. Levanta-se agora um faraó, que desconhece José. Levanta agora um servo de Deus chamado Moisés, para tirar aquele povo agora do Egito, para que a promessa de Deus viesse se cumprir sobre aquele povo. O povo aí, me ajude agora, que me falhou a memória, eu acho que 40 dias, né, de jornada do Egito até a terra de Canaã. Me ajuda aí, é isso mesmo, irmão? Quem tem conhecimento? Né? É 40 anos. Né? Opa, perdoe. 40 dias de caminhada, linha reta. E o povo, por causa da desobediência, ficou 40 anos no deserto, sem colocar a mão na promessa. E é interessante como a palavra se identifica conosco, que quantos de nós também tem promessa, e a gente não consegue colocar a mão nas promessas de Deus, pelo mesmo erro da desobediência. Ficamos andando em círculo e não colocamos a mão na promessa. Parece que não se cumpre nunca. Cadê a promessa? E ali, meus amados irmãos, no deserto, muitas murmurações, muitos levantes, muitas queixas, né? Muitas rivalidades com a liderança. E por causa disso, meus amados irmãos, perece toda uma geração no deserto. Nasce filhos, nasce filhas, do que saíram da terra do Egito, nós bem conhecemos a história, somente 2 entraram na promessa de Deus, no ano de descanso, no tempo de descanso de Deus, que seria Canaã, né? A nova geração que nasceu no deserto, essa entrou na promessa de Deus. E o que é a Canaã? Nada mais é que a promessa de Deus se cumprindo sobre os filhos de Israel. A promessa de Deus se cumprindo aos filhos de Israel. E é interessante que quando nós chegamos nos capítulos de número 4, e é justamente isso que o autor, ele quer passar para a igreja daquele século, e o Espírito me induz para passar também para a igreja neste período. Por que o povo que saiu do Egito não pôs a mão na promessa? Por causa da incredulidade. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 1. Vamos ler passo a passo para que a gente venha entender. Vai nos dizer assim: temamos, pois, que... E aí no versículo de número 2 vai nos dizer assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porque não estava acompanhada da fé naquele que ouviram. Ou seja,
O povo que estava lá no deserto, eles também tinham uma promessa. Olha, vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel. Nós, igreja de Cristo, nós também temos uma promessa. A promessa da salvação do espírito, da alma. Louvado seja Deus. Nós temos uma promessa que nós vamos ir para um lugar de paz, de repouso, aonde não vai haver aflição, angústia, dor, aonde não vai haver sofrimento. Nós também temos a mesma promessa. Nós ouvimos a mesma pregação que eles também ouviram lá no deserto. E qual que foi o evangelho que eles escreveram, que eles ouviram lá do deserto? Quais foram as boas novas? Olha, Deus tem reservado um lugar de descanso para vocês. E que lugar é esse? É Canaã. Que lugar de descanso é para nós, mano? As mansões celestial. Mas pareça que alguns venham falhar. A pessoa está lá no mundo sofrendo e alguém prega o evangelho para ela. A pessoa então sai de um lugar de sofrimento, de dor. Não aguento mais a situação na qual estou vivendo. Não aguento mais as dificuldades. Olha, eu estou indo para a minha casa, mas o lugar que eu chamo de lá, tem dia que eu não quero nem voltar para casa, porque quando eu chego na minha casa é briga, é contenda, e eu não estou aguentando mais essa situação. E alguém agora fala de um evangelho, de um Deus que pode transformar, um Deus que pode renovar, um Deus que pode todas as coisas e Ele pode mudar a sua situação. A pessoa então começa, meus irmãos, aceita, ouve aquelas boas novas, olha, vai para a igreja, lá você vai ouvir uma palavra que tem poder para transformar a sua vida. E ela vem para a igreja. Ela então começa a se fortalecer nos caminhos do Senhor, mas chega um determinado momento que a fé dela parece que vai sendo minada dia após dia. Uma mornidão espiritual entra sobre a vida dela, e agora ela começa a fazer coisa, ou ele começa a fazer coisa ao contrário daquilo que ele ouviu. Agora chega na casa de Deus, começa a murmurar, começa a falar, as coisas já não são mais como ela pensava que é, e critica a liderança, e critica os irmãos, e é isso e é aquilo. Olha, já não sou mais do jeito que eu era antes. Antes eu orava a palavra lia a palavra constantemente, agora já não leio mais. Orava constantemente, agora já não oro como antigamente. Eu tinha prazer agora de estar na casa de Deus. Hoje agora eu venho bater cartão. Tudo está mudado agora. Deixando a promessa da palavra, parece que alguns de vós venham ficar para trás. Porque essas coisas vêm minando a igreja, vêm trazendo um esfriamento espiritual. E aí aquele irmão, aquela irmã se esfria na fé e sai da presença de Deus. Volta para o lugar de onde Deus lhe tirou. Deus lhe fez promessa. Deus ali mostrou para ela um lugar bom, um lugar de repouso, um lugar de descanso, mas a incredulidade não permitiu que ela viesse colocar as mãos na promessa de Deus. E é isso que o livro, no capítulo de número 4, vem nos falando, repetindo o verso de número 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porque não estava acompanhada da fé daquele que ouviram. Há uma necessidade, amado, de nós perseverarmos, porque uma mornidão espiritual tem alcançado a igreja,
Porque já nós não somos mais como nós era antes, né? Eu tinha aquele desejo de chegar logo na igreja e estar dançando, aquele desejo de estar na igreja e estar louvando, aquele desejo de chegar na igreja e estar tocando, aquele desejo de estar juntamente com os irmãos buscando Deus em oração. Mas o tempo foi passando. A rebelião foi surgindo, as queixas, as críticas, como lá no passado, lá no deserto. O povo saiu de uma terra de sofrimento. E alguns até quiseram voltar. As rebeliões. Lembrando lá do Egito, dos pepinos, das cebolas. Me ajude aí, né? É isso mesmo? É pepino e cebola, às vezes dá branco. Então vai me corrigindo aí. Voltando. Nós que, pelo menos, estou dando meu testemunho aqui, eu saí do mundo. Como muitos, não nasci no berço evangélico. Temos a capacidade de colocar na balança o que é melhor. Assim ou assim. Nós temos essa capacidade. Mas por que nós vamos retornar da onde Deus nos tirou? Por que nós vamos deixar essa promessa? Por causa de quê? Por causa do sofrimento, das angústias, das tristezas, das dificuldades. E retornamos para o Egito. Saímos de um sofrimento. E agora, sem nenhuma consciência, não estou nem aí. Voltamos para onde Deus nos tirou. Olha, eu não quero você lá, né? Eu sou um porco. Vamos contar outra. Estou cheio das historinhas. Hoje eu sou um porco. Literalmente sou um porco. Acabei de nascer, estou lá num lamaçal. Porque porco, eu não sei se eu já contei isso para os irmãos aqui. Sou um porco. Estou lá num lamaçal, no meio da lama. Aí chegou a Martinha, a esposa, lógico, né? Olhou para o porco. Gostei daquele porco. Gostei daquele porco. Vou trazer, quero aquele porco para mim. Aí foi lá, tirou eu de lá do meio da lama. Deu um banho, tirou toda aquela sujeira, aquela imundícia, estava fedendo, né? Colocou um talquinho, aquela frescuraiada toda, né? E eu fiquei anos e anos sem ir para um lamaçal. Não, agora a sua vida agora é outra. Né? Não vai mais voltar para aquela lama, para aquela imundície. E aí eu cresço, fico forte, robusto. Né? Aí um bom dia, eu falei, vou voltar para lá. Lá para a fazenda, onde eu te encontrei. Né? Tirou eu da coleira. Né? Mas e o porco? Alguém falou para ela, não, pode deixar, ele vai ficar por aqui. E aí o porco olhou a lama. Será que ele vai voltar para a lama? O porco gosta de lama. Daqui a pouco está lá eu se lambuzando na lama. Mas por que eu estou me lambuzando na lama? Eu não fui tirado de lá. A Bíblia nos fala, amado, que Deus transforma o homem. Porque a natureza de porco, ela gosta de sujeira. É a natureza dele. Se ele não for transformado, ele vai voltar para onde ele saiu. E isso nós temos que compreender. Que se nós não formos transformados e renovados pela palavra de Deus, nós vamos voltar para onde nós saímos. Por isso que o servo de Deus, ele tomou cuidado de falar, olha, quando nós somos transformados, ou seja, eu tenho que deixar de ser porco. Porque se eu continuar sendo porco, eu vou voltar da onde eu saí. E esta palavra, meus amados, ela tem o poder de transformar o pecador e na vida de todo aquele que crê. Mas aqueles que não crê, vai voltar para um lamaçal de pecado. Não consegue ter a percepção, olha, eu saí de lá de um sofrimento, por que eu desejo agora de voltar para lá? Se esqueceram do sofrimento?
Se esqueceram que vocês ficaram escravizados, humilhados por 430 anos? Porque agora esse desejo de estar retornando da onde Deus está querendo nos tirar? Porque nos falta fé. Olha, o evangelho foi pregado, mas eu não creio. O evangelho foi falado, mas eu não estou crendo. E se eu não estou crendo, eu vou ter desejo, se esqueço do sofrimento que lá no Egito eu estava passando. Eu esqueço disso. Por que muitas pessoas hoje no evangelho, estava dentro da igreja, retornaram para onde saiu? Você não consegue colocar na balança, olha, não, eu vim de lá, eu não quero mais voltar para lá, eu sei o que tem lá. Talvez muitos aqui tenham nascido aqui dentro do berço do evangelho, desconhece o mundo lá fora. Mas você que conhece o mundo lá fora, você tem que ter essa percepção de colocar na balança o que é melhor, né? Você que usa óculos sabe bem, né? Chega no oftalmologista, melhor assim ou melhor assim? Não, daquele outro jeito está melhor. Nós temos que ter essa visão, amado. Nós temos que ter essa percepção, olha, assim ou assim, não. Aqui é melhor com todas as dificuldades. Estava faltando água, tá todo mundo sedento. Olha, hoje agora eu estou com vontade de comer carne, onde vai vir carne, né? Ou seja, olha, esse sol escardante, aonde tem uma árvore para me entrar debaixo. E Deus todas essas coisas providenciou para o povo. Mas mesmo eles vendo essas coisas, muitos queriam retornar. Muitos estavam se levantando com a liderança. Muitos estavam se queixando da comida, se queixando do líder. Olha esse sol, olha isso, olha aquilo. Ah, vou voltar. Mas se esqueceu que você estava lá. Nós temos uma promessa. Está se esquecendo da promessa. Parece que nas horas da dificuldade se esquecemos da promessa de Deus. Oh, Senhor, estou vivendo uma vida tão difícil. Aí vem aquela situação fantástica. Vou voltar lá para onde eu saí, como se fosse mudar alguma coisa. Não consegue ver as providências de Deus. E aí, versículo de número 3. Porque a nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Portanto, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. O que a Bíblia está nos falando? Olha, Deus agora se irou com o povo. Não conseguiram valorizar e nem ter fé na promessa daquele que prometeu. Deus então disse, olha, esta geração, nenhum deles vai entrar no meu repouso. Por causa do quê? Por causa das murmurações, por causa das rebeliões. Você sabe qual que é o grande mal hoje, no século 21 da igreja, do século 21, que acha que Deus mudou. Que acha que Deus é aquele Deus que a gente pode fazer tudo de errado, e o nosso lugar lá no céu está garantido. Deus não muda, amado. Ele era santo antes, é santo hoje e sempre vai ser santo. O que ele fazia no passado, ele faz no presente e vai fazer no futuro. A rebelião contra ele vai fazer com que nós venhamos ser impedidos de alcançar a promessa. Porque a eles também foram pregados o evangelho, ou seja, as boas novas, como nós também está sendo pregado as boas novas. Mas a palavra que eles ouviram, de nada lhe aproveitou. Então disse Deus agora, não entrará no meu repouso. Por causa do quê? Por causa da rebeldia. Por causa da ingratidão. Não consegue valorizar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo na vida desse irmão, na vida dessa irmã. E aí no versículo, me ajude aqui, é o 4. Porque em certo lugar disse assim, acerca do sétimo dia,
está falando do repouso, do sábado. Repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. 5. E outra vez, neste mesmo lugar, não entrarão no meu repouso. Falando do povo que saiu do Egito, estava lá no deserto, era só 40 dias de caminhada, e a bênção estava garantida. Ficou 40 anos rodando em círculo por causa de murmuração, porque não valorizou aquilo que Deus, não teve fé naquilo que Deus prometeu. E a incredulidade, meus amados irmãos, faz nós duvidar. A incredulidade não nos permite a confiar em Deus. E Deus não se agrada disso. E aí nos diz lá no 6, visto, pois, que resta que algum entre nele, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Olha, aqueles que têm fé, aqueles que ainda continuam crendo na promessa, esses vão alcançar a bênção de Deus. Mas aqueles que perderam a sua fé, perderam a sua esperança, esse está fora. Lá no 7. Determinei outra vez, certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como antes fora dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Porque o mesmo sol, amado, que amolece a cera, é o mesmo sol que endurece o barro. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, o seu coração se torna como uma cera. Ela aceita, ela abraça o evangelho. Tem outros que ouvem a mesma palavra e endurece seu coração. Não acredito disso, não quero saber, esse negócio não é para mim, não quero saber de igreja. É o mesmo sol, é o mesmo Deus, é a mesma palavra. Mas para uns, a palavra, ela surge um efeito, ela traz transformação, ela traz mudança. Para outros, traz rebeldia. E por causa dessa rebeldia, não consegue colocar as mãos na promessa de Deus. E eu acredito que todos nós temos promessa de Deus, que muitos até não se cumpriram, Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, e depois disso, não falaria outra vez, outro dia, Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O que ele estava falando? Olha, Josué, o sucessor de Moisés, através dele, Deus se cumpriu a palavra dele. Ou seja, de colocar aquela geração, aquele povo, em uma terra que mana leite e mel, que agora seria a terra de descanso. Mas a palavra de Deus vai nos falando que ainda não é um descanso. Deus tem preparado um lugar de descanso, tanto para eles como para a igreja de Cristo. O lugar ainda não é aqui. Eles estavam desfrutando da promessa. Chegaram agora em Canaã 40 anos depois. Mas ainda não é aqui. Tem um tempo sabático, que é o descanso. Sábado quer dizer descanso. Ainda não é aqui. É aonde então essa promessa? Nas regiões celestial. Olha, vem para a igreja. Olha, aqui você vai desfrutar das bênçãos. Aqui você vai ter descanso para a sua alma. Mas ainda não é aqui. Deus tem preparado um lugar melhor que esse para nós. Aonde que é esse lugar? Nas mansão celestial.
A igreja tem muitos benefícios. Nós temos muito a ganhar de estar aqui, mas ainda aqui não é o nosso descanso. Deus tem um lugar melhor. Aqui, meus amados, vai ser tudo mudado, aqui vai ser tudo transformado, aqui vai ter um lugar de paz, mas ainda há um lugar melhor. Assim como o povo de Israel entrou na Canaã para se cumprir a promessa de Deus, mas ainda não é o lugar. Eu tenho um lugar melhor para vocês. Eu tenho um lugar ainda melhor para o meu povo. Olha, vem para a igreja. Olha, lá tem um lugar de descanso. Lá não vai você ver, vai ver que a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada, mas ainda aqui não é o lugar, porque se aqui está bom, ainda existe um lugar melhor que aqui. É o sábado do Senhor. Assim como Deus descansou das suas obras no 7º dia, Ele também quer que nós venhamos descansar das nossas obras. Há sofrimento, há dificuldade dentro da igreja de Deus, mas vai ter um lugar de descanso para o povo de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus descansou no 7º dia, não quer dizer que Ele puxou a sua rede, estava lá a sua água de coco geladinha, e Ele ficou lá, de pernas cruzadas. Não, não é isso. Entenda. Quando ela fala que Deus descansou, quer dizer que tudo que era para ser feito, foi feito e concluído. Não tinha mais nada mais a ser feito. Tudo havia terminado. Para nós também, amado, que nós batalhamos pelo Evangelho de Cristo, para levar a obra de Cristo, também vai ter esse descanso. Olha, agora aqui na região celestial, você vai descansar das suas obras. E isso nós temos que compreender. E para terminar, amado, louvado seja Deus. Portanto, lá no 10, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Porventura, pois, entra naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Ainda falando do povo de Israel no Egito, lá no deserto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele quem temos de tratar. Vamos entender esse versículo? É um versículo complicado. Porque a palavra de Deus é viva. O que ele quer dizer com isso? A palavra de Deus, amado, ela é poderosa para dar vida àqueles que estão mortos. Tanto carnalmente como espiritualmente. Ela é poderosa, ela é viva para trazer à existência aquilo que não existe. Falando de nós, aquela pessoa que está lá no mundo, todo maltrapilho, toda arrebentada pelas dificuldades, numa vida totalmente distorcida. A palavra de Deus é viva, é viva, para trazer essa pessoa, tirar ela desse lamaçal de pecado e fazer dela uma nova criatura, porque ela tem poder para transformar. Ela é viva e eficaz, ou seja, é eficiente, não precisa de mais nada. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela vai chegar, amado, aonde a psicologia não chega. Não precisa de muita coisa, ela é eficaz. Ela é viva e eficaz. Não é aquela coisa, será que vai dar certo? Se eu vir na igreja, será que vai transformar alguma coisa? Não, ela é eficaz. É esse o caminho e é essa a palavra. Nós temos que entender isso, amado.
Não tem outra palavra mais eficiente do que a palavra de Deus. Quer ter a sua vida transformada? Leia a Bíblia. Obedeça a Bíblia. Não anda num caminho de desobediência. Ela é eficaz para transformar a vida do pecador. Porque essa palavra tem vida. E é isso, meus amados irmãos, que nós temos que entender. Ela é eficaz. E vai para a casa de recuperação, e toma um remedinho aqui, vai te acalmar ali. Não, não. Essa palavra é eficaz. Não é se vai dar certo, não. Não é se será, não. Não, ela é eficaz. Pode tomar, comer dessa palavra, que ela tem poder. E o que diz mais lá? Vamos lá, acompanha aí. Mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e as intenções de coração. Às vezes a pessoa está numa angústia, numa tristeza tão grande, está numa depressão, está preso naquela depressão que não há psicólogo que dê jeito. Já tomou de tudo, já foi em clínica, está lá, se finhando, só está pele e osso, sem esperança nenhuma. Mas depois que ele ouve essa palavra que é viva, eficaz, que ela vai lá dentro, lá no íntimo, no mais fundo, no mais profundo do sentimento do ser humano, Deus então começa a puxar tudo de ruim, toda a tristeza, toda a dor, toda a solidão, tudo aquilo que está deixando ele para baixo, ela para baixo, e arranca todo aquele mal. Ela penetra até a divisão de juntas e medula. Ela vai numa profundeza tão grande que arranca tudo aquilo que é ruim de dentro da pessoa. E a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Por quê? Porque ela é viva e eficaz. Ela serve. É uma palavra que vai dar certo até juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos. Está lá guardadinho. Só você sabe, ninguém mais sabe. O que você tem, Maurício? Não tenho nada, não. Mas por que você está assim, murcho? Deixa eu, vou ficar. Tem uma festa assim, vamos ir. Não dá, não. Foi uma angústia tão grande, uma tristeza tão grande, o irmão, a irmã. Não quer falar com ninguém, já passou um monte de médico, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, né? Mas quando ele chega e ouve a palavra de Deus, né? Você já viu aquela expressão lá? Olha, acho que ele está falando comigo. Olha, descreveu inteirinha a minha vida, o pregador falou lá, rapaz, não sei o que aconteceu, eu saí da igreja até mais leve. Entrei num peso tão grande, mas a palavra entrou numa profundidade tão grande na minha vida, olha, que aquela palavra foi para mim. Intenções do coração. Ele cura, ela restaura, ela resgata, ela traz a vida, porque ela é vida, ela é viva. E é isso, meus amados irmãos, que nós temos que compreender, né? Nós até as profundezas, olha, o mais íntimo do ser humano. Ela consegue entrar lá dentro e trazer a tão. Olha, o seu problema é esse. Como é que ele sabe? Ela é eficaz. O seu problema é esse. É assim que está acontecendo contigo. Olha, o pregador falou comigo. Aquela palavra, já ouviu isso? Que ela falava, aquela pregação daquele dia lá foi direto para mim. É isso que a palavra de Deus faz, amado. Né? E não há criatura alguma encoberta diante dele, ou seja, ele conhece a todos. Ninguém me vê, ninguém olha para mim, né? Sou um esquecido mesmo, sou um derrotado mesmo, né? Sou um tranqueira mesmo. Aí, não, Deus está te vendo. Como que esqueceu? Não, tem alguém que está te vendo. Tem alguém que sabe o que tem aqui dentro. Tem alguém que sabe o que tem aí dentro.
E essa palavra que é viva e eficaz, ela é a palavra para nós. Não há que diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, ou seja, descoberta, patente aos olhos daquele com quem temos de tratar, ou seja, de Deus. Nós vamos tratar com Deus. É Deus que vai cuidar de nós, tanto para o bem como para o mal, para condenar, que é a faca de dois gumes, né? Para condenar como para nos salvar. Nós não estamos esquecidos. Tem alguém que sabe do nosso problema, dos nossos sentimentos. Tem alguém que sabe da nossa angústia. O homem talvez não esteja te vendo. O pastor nunca me vê. Você percebe que ele chama sempre os mesmos? Não, Deus está te vendo. É com Ele que nós vamos tratar. É com Ele que sabe os nossos problemas. É essa palavra que vai dar vida. É essa palavra que vai restaurar a esperança. É essa palavra que nós precisamos para ser uma nova criatura. Será que nós compreendemos isso, meus amados irmãos? Parece que, sobre a promessa de Deus, parece que alguns vinham ser deixados para trás, porque estão se esquecendo desta palavra, que tem poder para transformar e renovar a vida do pecador. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.